Olá pessoal, eu sou o professor William. Vamos então para a nossa 19ª aula, falando sobre combinação simples agora, mas resolvendo problemas, tá? Aqui iremos resolver os problemas do 81 até o 89 do livro Os Fundamentos de Matemática Elementar, volume 5, que é o livro que a gente está seguindo aqui nessa série de aulas de análise combinatória e probabilidade. Bom, então vamos lá. Problema 81. Sabendo que essa igualdade existe, né? Combinação de 8 elementos tomado P mais 2, dividido por combinação de 8 elementos tomados de P mais 1 elementos, é igual a 2. Essa equação é verdadeira. Determine o valor de P. Bom, isso aqui é uma equação usando o conceito de combinação, tá? Onde a incógnita é a letra P, que você tem que encontrar o valor dela para que essa igualdade seja válida, ok? É um problema mais de matemática pura do que interpretação, tá? Bom, temos aqui, né? Se essa igualdade vale, então vale essa também. Essa daqui é o quê? Essa aqui é você substituir essas informações aqui dos índices na fórmula de combinação, tá? 8 fatorial, P mais 2 fatorial, 8 menos P mais 2, tá? Esse P mais 2 aqui está no lugar do R da nossa fórmula, assim como esse P mais 1, tá? Aqui embaixo 8 fatorial, P mais 1 fatorial, 8 menos P mais 1. É importante tomar cuidado que tem que manter esse parênteses, tá? Porque o parênteses ele vai fazer com que o sinal desses camaradas aqui troque, tá? Então, veja, aqui vai ficar menos P e aqui vai ficar menos 2. Então, 8 menos 2, aqui vai ficar 6 menos P, dentro desse parênteses, tá? Idem aqui, tá? Aqui vai ficar menos P, menos 1. Esse menos 1 vai ser subtraído daqui e vai ficar 7. O resto é manter igual, desse lado direito, tá? Vamos trabalhar por enquanto do lado esquerdo. Bom, daí ficou assim. Já deu uma resumida. Beleza. O próximo passo é admitir que isso aqui é uma divisão de frações, né? Dá para perceber que é uma divisão de frações. Então, na divisão de fração, a gente mantém a primeira, que no caso é essa, mantém ela igual, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse camarada vai para baixo e esse vai lá para cima para o numerador. Olha só. Ok? Então, multiplica pelo inverso. E aí você percebe que esse 8 fatorial ele vai ser simplificado. Tá? Ok? Então, simplificou aqui, vai ficar 1. Aqui também vai ser 1. Multiplica as frações. Esse camarada vezes 1 que vai estar aqui, ele vai passar a ser o denominador. E esse camarada vezes 1 que vai ficar aqui, esse cara vai continuar sendo o nosso denominador. Tá? Esse vai ser o numerador e esse o denominador. Ficando dessa maneira. Bom, já deu uma sintetizada maior, mas tem muito fatorial ainda aí que a gente tem que sumir. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é, por exemplo, olhar para esse fatorial aqui e perceber que a gente pode, por exemplo, escrever mais um fator, né? Desmembrar esse fatorial. Por exemplo, P mais 2 que multiplica P mais 1, tá? Vai diminuir uma unidade. Dessa maneira aqui, ó. P mais 2 multiplicado por P mais 1 fatorial. E aí você percebe que esse P mais 1 fatorial pode ser simplificado com esse. Ok? Ó, já eliminamos mais um fatorial. Bom, ok. Daí eu vou pegar esse camarada aqui, ó, o P mais 2 que está dividindo aqui, do lado esquerdo, e eu vou passar para cá, tá? Multiplicando, ó. Passei. Ok, e aí o que sobrou? Agora tem que eliminar esse fatorial aqui, dar um jeito de sumir com ele. O jeito é a gente desmembrar esse fatorial de cima e perceber que o próximo fator ele vai perder uma unidade. Então vai ficar 7 menos P vezes 7 menos P menos 1.
vai ficar assim, tá? Ok, fazendo isso, você vai subtrair esse menos 1 do 7, e isso aqui vai ficar 6 menos p, fatorial. E aí você pode cancelar, tá? E aqui aplica a propriedade distributiva, vai ficar 2p mais 4, tá? Ó, ok. É só cancelar, sumiu com os fatoriais. Então agora vira uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Cuja incógnita é a letra P. E aí esse P passa para cá somando, vai ficar 3P. Esse 4 passa para cá subtraindo, vai ficar 7 menos 4 igual a 3P. 7 menos 4 é 3, tá? Isso aqui vale 3. Então 3 vezes o valor que P esconde é igual a 3. Ou seja, P tem que ser 1, para isso ser verdade. Ok? Então, para essa igualdade valer, né, ser verdadeira, então a P tem que ser 1. A solução para esse problema é P igual a 1. Ok? Problema 82. Calcule P sabendo que o arranjo de M elementos agrupados de P em P é igual à combinação de M elementos agrupados de P em P. Tá? Se essa igualdade vale, então vale para qualquer M, para qualquer conjunto, tá? Ok? M aqui, ó. E o P, que é esse camarada que você está agrupando, ele pode ser maior ou igual a 0, e ele tem que ser menor do que M, tá? Ele não pode ser igual a M, ok? Então, obedecendo esse intervalo, vamos partir dessa ideia aqui e resolver esse problema encontrando o valor de P. Bom, se essa igualdade vale, que o enunciado nos deu, então a gente pode igualar as fórmulas, né? M fatorial sobre M menos P fatorial é igual a M fatorial sobre P fatorial vezes M menos P fatorial. Ok. Se eu posso igualar isso aqui, você tem que perceber que isso aqui, ó, ele é o resultado de uma multiplicação de fração dessa natureza. Olha só. P fatorial vezes M vezes M menos P fatorial, ok? E aí você tem um fator igual de cada lado. O que você pode fazer? Você pode pegar esse camarada que está multiplicando, por exemplo, tudo isso aqui, ó, toda essa fração, e passar dividindo aqui. Passando dividindo aqui, você vai ver que vai ser o mesmo número, né? A mesma expressão dividindo por ela mesma. Ou seja, você pode cancelar essas duas coisas. E claro, quando você faz esse cancelamento, aqui vai ficar o número 1 desse lado. E aqui também vai ficar o número 1. Mas esse 1 aqui não vai importar, porque vai continuar sendo 1 sobre P fatorial. Uma vez que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, tá? Vou pegar essa fração, multiplicar por 1, vai dar ela mesma. E aqui vai ficar o número 1. Ok. E aí eu pego o P fatorial e passo para cá, multiplicando 1, chegando em P fatorial igual a 1. Para isso ser verdade, o P ele pode assumir dois valores, obedecendo esse intervalo aqui. O P ele pode ser 0, porque a gente sabe que 0 fatorial é 1, e o P pode ser 1, porque o fatorial também é 1. Tá? Então, é a solução para esse problema. Essa igualdade só existe quando? Quando P ou é 0 ou é 1. Ok? É o único caso em que o número de arranjos é igual ao número de combinações. O restante é diferente. Beleza? Bom, problema 83. Calcule o arranjo de M elementos tomados 3 a 3, sabendo que a combinação de M elementos tomados 3 a 3 é igual a 84. Bom, esse problema ele é bem tranquilo de resolver se você sabe daquela relação que nós construímos na aula passada para deduzir a fórmula das combinações, né? Perceba que o índice aqui é o mesmo, ó. M elementos agrupados de 3 em 3. M elementos agrupados de 3 em 3. Então, se esses camaradas são iguais, então vale essa relação. Olha só.
A combinação de m elementos tomados 3 a 3 é igual ao número de arranjos de m elementos tomados 3 a 3 dividido por 3 fatorial. Tá? Olha que tranquilo. E tudo isso é igual a 84, uma vez que a combinação de m elementos tomado 3 a 3 é igual a 84. O enunciado deu essa informação. Tá? Olhando para essa equação, a gente só precisa disso aqui, certo? Bom, se eu estou querendo calcular esse camarada, então é só pegar o 3 fatorial e passar para cá multiplicando, né? Então, arranjo de m elementos tomados 3 a 3 é igual a 84 vezes 3 fatorial, que é 6, tá? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, isso vai dar 6. 84 vezes 6, 504. Então, existe 504 arranjos, tá? De m elementos tomados 3 a 3, se existir a combinação de m elementos tomados 3 a 3 igual a 84. Beleza? Veja que não houve a necessidade de você calcular o valor de m, mas caso você queira encontrar, é possível também. Você substitui a fórmula da combinação aqui, igual a 84, e aí você vai chegar em uma equação com a incógnita m. Tá? É uma equação que não vai ser de segundo grau, vai ser um pouquinho mais adiante. Tá? Então, assim, você tem que ter uma base boa de álgebra para fazer. E você vai encontrar o valor de m. Encontrando o valor de m aqui, você poderia substituir aqui e encontrar os arranjos. Tá? Usando a fórmula de arranjo. É outro método. Porém, como esses índices são iguais, então vale essa relação aqui, é bem mais rápida. Tá? Se não fosse igual, por exemplo, aqui fosse combinação de m tomado 4 a 4, e aqui fosse outro valor, aí você teria que encontrar o valor de m para substituir aqui e então resolver o problema. Tá bom? Problema 84. Prove que o produto de m fatores inteiros positivos e consecutivos é divisível por m fatorial. Tá? Então é um problema assim de demonstração, né? Se você está acompanhando as aulas, possivelmente você vai lembrar de uma fórmula que a gente usou lá no princípio fundamental da contagem, que vai garantir essa prova, tá? Então vamos à resolução. Sabendo que arranjo de n elementos, tá? Esse n é a gente que escolhe, ok? N elementos agrupados de m em m é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3, isso sucessivamente até chegar no fator n menos m menos 1. Tá? Perceba que esse produto aqui, ele é de números consecutivos, uma vez que n é o sucessor de n menos 1, n menos 1 é o sucessor de n menos 2, tá? Então esses camaradas são consecutivos. Esses camaradas são inteiros positivos porque são arranjos, né? Arranjos, os números aqui são naturais, ok? Então são inteiros positivos, é a mesma coisa. Ok, e essa fórmula, ela tem exatamente m fatores, tá? Perceba, desse parênteses aqui, começa a contagem, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, até m menos 1. Ou seja, eu tenho m menos 1 parênteses aqui. Se eu contar com esse fator n, então eu vou ter m fatores, tá? Então isso aqui é um produto de m fatores inteiros positivos e consecutivos. E essa relação, ela vem do princípio fundamental da contagem, parte B. É a relação que existe para o número de arranjos, tá? A diferença é que a gente usou um truque lá na aula de arranjo para deixar essa relação um pouco mais bonitinha e parecida com aquela fórmula que a gente usa. Ok? Beleza, então sabendo dessa informação, temos essa outra, né? Agora com as aulas de combinação. Sabemos que a combinação de n elementos tomados m a m é igual ao número de arranjo de n elementos tomado m a m dividido por m fatorial. Ou seja, esse camarada, ele vai ser sempre dividido por m fatorial,
Porque existe um número de combinações, tá? Existe uma combinação com esses mesmos índices aqui, de maneira que esse número de arranjos sempre seja dividido por m fatorial, tá? Vai sempre existir isso, ok? Ou seja, esse camarada que é representado por esse produto de m fatores inteiros e positivos e consecutivos, ele vai ser sempre dividido por m fatorial. Portanto, m fatorial divide, tá? Essa barra aqui significa divide todo esse produto. Sempre vai dividir, tá bom? Por que sempre vai dividir? Porque sempre vai existir uma combinação que garante que, por exemplo, você pegar esse camarada e passar para cá multiplicando, tá? Sempre vai existir essa combinação de maneira que m fatorial vezes essa combinação é igual a esse arranjo, tá? Vai sempre existir. Beleza. Problema 86, isso aqui é uma situação problema. De um baralho de 52 cartas, são extraídas quatro cartas sucessivamente. E sem reposição. Ok. Se é sem reposição, aqui ele está garantindo que não existe cartas iguais nas retiradas, tá? Se você não repõe, então não tem chance de você pegar a mesma carta. Tá bom? Então são cartas distintas. Qual o número de resultados possíveis, se não levarmos em conta a ordem das cartas? Então veja, duas coisas importantes. Informação sem reposição simboliza que nenhuma das cartas são iguais. Todas são distintas. Todas as quatro cartas retiradas. E quando ele fala que é sem levar em conta a ordem, então isso já caracteriza a combinação. Ok? Bom, combinação de 52 elementos, que são as cartas, tá? Você pode pensar em um conjunto M com 52 elementos, onde esses elementos são as cartas do baralho, tá? E agrupados de 4 em 4. Então você está querendo os subconjuntos desse conjunto M, que são as cartas do baralho, que possui 4 elementos. É isso que você está querendo. Substituir na fórmula as informações, a fórmula que a gente já deduziu, tá? Aí perceba o seguinte, para você não desenvolver, claro, esse fatorial aqui, fatorial de 52, você olha para esse parênteses aqui, ó. 52 menos 4, isso vai dar 48. Ou seja, eu vou desenvolver o fatorial de 52 até 48. Por quê? Porque aí eu tenho a chance de cancelar depois, ó. Bom? E vou desenvolver o 4 fatorial dessa maneira, porque eu acredito que seja mais simples de a gente visualizar os fatores, tá? Um a um, para a gente simplificar e resumir a nossa conta. Veja, fazendo dessa maneira, o fatorial vai se cancelar, aqui faltou colocar o número 1, vai ficar 1 também, tá? Porque simplifica. Ó, esse aqui com esse, dividiu por 2, ficou 25, aqui ficou 1, aqui dividiu por 3, ficou 17 em cima e 1 embaixo, e aqui dividiu por 4, ficou 13 em cima e 1 embaixo. Aqui embaixo, então, ficou o número 1. Então, já não importa mais, né? O número 1 debaixo de uma fração já é a representação de um número inteiro. Ou seja, é basicamente multiplicar 13 vezes 17 vezes 25 vezes 49. O resultado disso é 270.725 combinações, tá? Ou resultados possíveis de se retirar essas 4 cartas sucessivamente e sem reposição, sem se preocupar com a ordem, beleza? Problema 87. Em uma reunião social, cada pessoa cumprimentou todas as outras, havendo ao todo 45 apertos de mão. Quantas pessoas havia na reunião? Esse é um problema que eu achei fantástico, tá? Na questão de interpretação, porque aqui você tem que encontrar o número de pessoas, então você deve supor uma letra, uma incógnita, né, para representar essas pessoas e entender que apertos de mão acontece de 2 em 2 pessoas, então você vai estar combinando pessoas. Por que combinar e não arranjo?
Já explico por que aqui na resolução. Olha como que eu fiz. Supondo um conjunto P com N elementos, onde esses elementos serão as pessoas dessa reunião, tá? Então, estou dizendo que existe N pessoas na reunião, ok? E como os apertos de mão acontecem de 2 em 2 pessoas, então já pensa em agrupados de 2 em 2, beleza. Mas por que é combinação e não arranjo? Veja por que a ordem não importa. Se, por exemplo, a pessoa 1 apertar a mão da pessoa 2, isso é um comprimento, beleza. Mas a pessoa 2 apertar a mão da pessoa 1 é o mesmo comprimento, tá? São as mesmas pessoas apertando as mãos. Ou seja, é combinação, porque a ordem não vai importar, ok? Esse conjunto vai representar as pessoas, então a gente pode considerar que a combinação de n elementos tomados 2 a 2 é igual a 45, tá? Porque existe 45 apertos de mão. Esses apertos de mão são as combinações, tá? E aí a gente tem uma equação para resolver. É uma equação que representa essa situação problema, tá? Combinação de n elementos tomados 2 a 2 é só substituir na relação de combinação. A gente vai ter a incógnita com a variável n. Beleza? E a gente iguala a 45. Fazendo isso, chegamos a essa igualdade. O que aconteceu aqui? N fatorial é 2, tá? Então, estou pegando esse camarada aqui e passando, multiplicando no 45. Beleza? Então, vai ficar 45 vezes 2, que é o 2 fatorial, vezes n menos 2 fatorial. Isso é igual a quem? A n fatorial. Peguei tudo isso aqui e passei para cá multiplicando. Então, ficou igual a isso. Beleza. Agora é só desenvolver o n fatorial, porque a gente tem que sumir com esses fatoriais, né? Eles atrapalham a nossa resolução. Desenvolve o n fatorial até n menos 2. Veja, vai ficar n vezes n menos 1 vezes n menos 2. E aí você percebe que n menos 2 é fator comum dos dois lados da igualdade. Então, você pode dividir ambos os lados por n menos 2 fatorial. Fazendo isso, você vai simplificar. Sumir, então, com essa notação de fatorial. Beleza? E aí, o que vai sobrar? Desse lado direito, vai ficar n vezes n, vai dar n ao quadrado. N vezes menos 1 vai dar menos n. Então, vai dar n ao quadrado menos n, desse lado. E 45 vezes 2, 90, positivo. Vou passar para esse lado de cá, ele vai vir negativo. Então, a gente vai chegar em uma equação do segundo grau dessa natureza. Chegando nessa equação de segundo grau, é só encontrar as raízes, né, as soluções dessa equação, e aí, via fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que a gente conhece aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara, ou some-produto, ou qualquer outro método que você saiba usar para resolver esse tipo de equação. Você vai chegar nessas duas soluções. Como o número de pessoas é um problema de contagem, né? É um problema que tem que ser associado a um número natural ou inteiro positivo, então a solução n menos 9 não é válida, tá? A solução é 10. Ou seja, existe 10 pessoas, tá? Vai existir 10 pessoas nessa reunião social para acontecer, então, esses 45 apertos de mão. Beleza? É um problema muito interessante, tá? Bom, problema 88. Quantos produtos podemos obter se tomarmos 3 fatores distintos entre 2, 3, 5, 7 e 11? Bom, nesse problema, a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Primeiro que ele está dizendo que os fatores são distintos. E segundo, a gente tem que lembrar que a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Lembrando disso, a gente já interpreta esse enunciado como sendo um problema de combinação, tá? Esses dois fatores são muito importantes para a gente dizer que a resolução desse problema é um problema de combinação. Beleza. Suponha um conjunto M com esses 5 elementos e a gente vai agrupar de 3 em 3, porque são 3
números nos fatores, tá? Nesse produto aí. Então, a solução fica da seguinte forma. Como a ordem dos fatores não altera e o produto dos fatores são distintos, né? Então, a gente vai dizer o seguinte, vai dizer que combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, substitui na fórmula, e aí você desenvolve até o 2 fatorial, tá? Porque aqui vai ficar 5 menos 3, então vai dar 2 fatorial. Então já dá para simplificar. Simplifica o que dá para simplificar. Eu simplifiquei os fatoriais, simplifiquei o 4 com 2, ficando 2 em cima e 1 embaixo, e simplifiquei o 3, tanto em cima quanto embaixo. O que sobrou foi o 5 e o 2, que vai dar 10, tá? Então, existe 10 fatores de 3 algarismos que são distintos, usando esses 5 números aí. Ok? É um problema bem tranquilo. Problema 89. Um grupo tem 10 pessoas. Ok, então você já pensa num conjunto M formado por 10 elementos, que são essas 10 pessoas. Quantas comissões de no mínimo 4 pessoas podem ser formadas com as disponíveis, né? Com essas 10 pessoas disponíveis? Bom, se está falando que é no mínimo 4 pessoas, isso é muito importante, tá? No mínimo. Quer dizer que você pode formar comissões de 10 pessoas, você pode formar comissões de 9, de 8, de 7, de 6, de 5 e de 4. Você não pode de 3, porque no mínimo é 4 pessoas. Você não pode de 3, não pode de 2, não pode de 1. E pior ainda, você não pode de nenhuma. Tá? Porque não vai fazer sentido nesse caso aqui. Tudo bem? Então, primeiro, ele está dizendo o seguinte, né? Ele fala comissões. O que é comissão? Comissão, ele vai ser o quê? É uma reunião de pessoas que visam um interesse determinado. Eles vão discutir alguma coisa, resolver algum tipo de problema. Mas esse grupo de pessoas não tem uma hierarquia. Você não tem uma ordem entre elas. Tá? Todas ali, no máximo, pode ter um presidente, um líder daquela comissão, mas ela, em relação ao problema que elas têm para resolver, elas possuem a mesma hierarquia. Tá? Não existe uma ordem. Então, se não existe uma ordem, a gente já considera esse problema como um problema de combinação. Ok? É um problema de combinação. E você não, lógico, você não pode ter pessoas repetidas. Tá? Então, é um problema de combinação. Então, como resolver isso? Como ele está querendo no mínimo, como eu já havia falado, você vai ter que considerar todas essas. Tá? É a soma de todas essas. Então, combinação de 10 pessoas tomadas 10 a 10. Combinação de 10 tomada 9 a 9. Tomadas 8 a 8, 7 a 7, 6 a 6, 5 a 5 e 4 a 4. Porque é no mínimo. Tá? Então, soma tudo isso, você vai ter quantas comissões serão possíveis. No mínimo, né? Com 4 pessoas. Então, resolvendo tudo isso aqui, todas essas combinações, cada parcela, a gente vai ter, né? Substituindo na fórmula, vai ter essas parcelas. Aqui já desenvolvi o fatorial de acordo com a simplificação desejada. Então, agora é só simplificar o que dá para simplificar. Olha, na primeira parcela, 10 fatorial vai se cancelar com 10 fatorial. Então, vai ficar 1 em cima e 0 fatorial embaixo. Então, isso vai dar 1. Beleza, então a primeira parcela vale 1. Na segunda, o 9 fatorial com o 9 fatorial se cancelam, ficando apenas o número 10 em cima. Então, por isso que surgiu esse 10 embaixo. Na terceira parcela, a gente cancelou o 10 com o 2 fatorial, que é 2. Então, dividiu 10 por 2, deu 5, ok? E dividiu o 8 fatorial com 8 fatorial. Então, isso vai dar 5 vezes 9, que dá o 45 daqui de baixo, ok? E na quarta parcela, a gente cancela o 7 fatorial, tá? Cancela aí o 7 fatorial em cima e embaixo. E existe uma simplificação aqui que eu já estou fazendo 2 vezes, né? O 3 fatorial é 6. E aí o que acontece? 6 é 3 vezes 2. Então, o fator 3 eu dividi
com o 9, então por isso que tem um 3 em cima do 9. E o fator 2, do 3 vezes 2, o fator 2 eu simplifiquei com 8, por isso surgiu esse 4 em cima. Então fica 10 vezes 3 vezes 4. 10 vezes 3, 30, né? Vezes 4, 120. Então, por isso que tem esse 120 aqui embaixo. Na próxima parcela, simplificou os fatoriais, né? 6 fatorial, aí tanto em cima quanto embaixo. O 4 fatorial é a mesma coisa de 8 vezes 3, porque é 24, 4 fatorial. E aí o fator 8 eu simplifiquei com 8, daí ficou 1, né, em cima. E o 3 fatorial do 24, o 3 fatorial não, perdão, o fator 3, né, uma vez que 24 é 8 vezes 3, o fator 3 eu simplifiquei com 9. Então, ficou 3 em cima. Então, o produto aqui é 10 vezes 3, que dá 30 vezes 7, que sobrou lá. Então, 30 vezes 7, 210. Daí surgiu essa parcela 210 aqui embaixo. E aí vem a próxima, a gente cancela o 5 fatorial. O 5 fatorial é 120. 120 eu cancelei, a gente pode pensar em 12 vezes 10 a princípio. E aí esse fator 10 eu cancelei com o 10 aqui de cima, ficando 1. E aí sobrou o fator 12. O 12 você pode desmontar em, por exemplo, 6 vezes 2. E aí o fator 6 você simplifica com 6. E o fator 2 eu simplifiquei com 8, ficando 4 ali em cima. Então a resposta disso é 9 vezes 4 vezes 7, tá? 9 vezes 4 vezes 7 dá 252. Daí surge essa parcela aqui. E por fim, essa última parcela, a gente simplifica o 6 fatorial, faz a simplificação aqui do 4 fatorial, que é o número 24, né? E o número 24 a gente sabe que pode ser decomposto em dois fatores, por exemplo, 8 vezes 3, o fator 8 simplifica com 8, e o fator 3 simplifica com o fator 9 em cima, ficando no número 3. O produto disso, 10 vezes 3 vezes 7, dá 210. Fazendo toda essa soma, a gente chega exatamente em 848. Tá? Então, existe 848 comissões possíveis que podemos fazer com essas 10 pessoas, que tenha no mínimo 4 pessoas. Tá? Essa é uma resposta para essa solução. Existe outra maneira de ser feito, que é, por exemplo, a gente pensar em todas as combinações, né? De 10, de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá? E 0. Tá? A gente pensa em todos os subconjuntos, por exemplo, de um conjunto M com 10 elementos. E aí, por exemplo, eu tenho quanto que é a cardinalidade do conjunto das partes de um conjunto M que tem 10 elementos. A cardinalidade vai ser 2 elevado a 10, ou seja, 1024. Tá? Existe 1024 subconjuntos em um conjunto com 10 elementos. Beleza. Mas como eu estou querendo somente as comissões que tem no mínimo 4 pessoas, então eu vou desconsiderar aquela com 0, o subconjunto com 0, que é o espaço vazio, né? O conjunto vazio. Vou desconsiderar a combinação que tem uma pessoa. Vou desconsiderar a que tem 2 e a que tem 3. E desconsiderar é subtrair dessas 1024 combinações, desses 1024 subconjuntos, tá? Então, você vai perceber o seguinte, você vai perceber que quando você fazer a combinação de 10 elementos tomados 0 a 0, só vai existir uma opção, que no caso seria o conjunto vazio. Então, você estaria subtraindo esse número 1 aqui, da primeira parcela. Quando você fazer combinação de um elemento, sendo que tem 10, então vai ser 10 elementos agrupados de 1 em 1. Vai ter 10 combinações possíveis. É esse 10 aqui, tá? Da segunda parcela. Agrupado de 2 em 2 vai ser 45. Agrupado de 3 em 3 vai ser 120. Somando essas três parcelas, tá? E subtraindo de 1024, você ainda vai chegar também em 848 comissões possíveis, ok?
é outra forma de a gente resolver esse problema. Bom, então é isso, né? Fechando aqui mais uma aula. A gente vai continuar resolvendo aqui mais alguns problemas de combinação, que com isso eu espero estar ajudando vocês a ganhar habilidade, né, na interpretação e na resolução desses problemas. Um abraço, então, e até a próxima aula.